Olá pessoal, então nesse segundo vídeo, é um vídeo de correção, nós vamos corrigir a página 21 da apostila e depois um exercício lá que eu selecionei para vocês fazerem no livro de atividades. Vamos começar então com o exercício 1 da página 21. Então no exercício 1, ele fala aqui pra gente que tem duas cargas, carga 1 e carga 2, mesmo sinal, né? Então se tem o mesmo sinal, a gente sabe que é uma força de repulsão, e que está separado por uma distância de 30 centímetros. O nosso objetivo aqui é calcular essa força de repulsão, utilizando então a lei de Coulomb. Então a gente vai fazer assim: força igual K, as cargas estão em módulo, vou colocar aqui novamente para a gente relembrar como que é a lei de Coulomb, né? Lembrando que o valor de K, sempre o exercício está fornecendo lá, que é 9 vezes 10 elevado a 9, é só substituir. Então, vai ficar força, no lugar da carga, coloco 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 8 vezes 10 elevado a menos 6. E carga 2, 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância, eu vou transformar centímetros para metros, não esqueçam de fazer isso. Então, eu faço o seguinte: troco o centímetro por 10 elevado a menos 2, lembrando que esse zerinho significa a mesma coisa que 10 elevado a 1, então ficaria 3, aí eu faço menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, no lugar da distância, eu coloco lá 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. O que a gente vai resolver primeiro? Então, primeiro a gente vai resolver essa multiplicação, ó, 9 vezes 8 e depois vezes 4. Vamos fazer aí? Então, 9 vezes 8 vezes 4, que dá 288. Aí, eu vou fazer aqui, ó, 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Lá embaixo, vou eu pegar o 3 elevar ao quadrado, que é 9. Potência de potência, a gente vai multiplicar. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Agora, é só fazer a divisão. Então, para fazer a divisão, eu vou pegar aqui o 288 e dividir por 9. Então, 288 dividido por 9, 32. Vou manter a minha base 10 e vou fazer o quê? Divisão, a gente subtrai o expoente. Lembrando que aqui, ó, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar assim: menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Vamos tirar da anotação, porque aqui fica prático para tirar, né? Porque como aqui é só menos 1, então a força vai ficar 3,2 newtons. Pronto, descobri o valor da força de repulsão entre essas duas cargas. Aqui, exercício 2, vamos ler as informações para a gente poder entender um pouquinho melhor o que o exercício está pedindo, né? Então, página 21, pronto. Duas cargas positivas, x e y, de valores respectivamente iguais Q e 4Q, estão separadas por uma distância d, imersas em um meio cuja constante eletrostática é K. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa D. Mas por que é a alternativa D? Na alternativa D diz assim: se a distância entre essas cargas for diminuída, então vamos supor, se essa carga eu diminuir, o que vai acontecer com a força? Vai aumentar. Se eu aumentar a distância, o que vai fazer com a força? Vai diminuir. Então, aqui nós temos uma situação chamada de inversamente proporcional. Se eu diminuir a distância, eu aumento a força. Se eu aumento a distância, eu diminuo a força, né? Então, aqui na alternativa dele diz: se a distância entre as cargas for diminuída, certamente a intensidade da força elétrica entre elas irá aumentar. Por que isso ocorre? Porque ali é ali é inversamente proporcional. Então, por isso que ocorre isso, pelo fato de ser uma divisão, pelo fato de a distância estar aqui no denominador. Se essa distância estivesse aqui na parte de cima, no numerador, aí seria diretamente proporcional e não inversamente proporcional. O exercício 3 eu coloquei o gabarito, mas se tiver qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, porque eu vou dar mais prioridade para o exercício 4, né, que é
pouquinho mais extenso, um pouquinho mais trabalhoso. Então, vamos começar a entender o exercício 4? Então, ele mostra aqui 3 cargas, né? 3 cargas elétricas pontiformes estão alinhadas, como na figura a seguir. Sabendo o que é A, é 6 micro, né? Então, é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 2, carga B, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. E nós temos a carga C, que é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nós temos aí, entre duas cargas positivas, nós temos ali bem entre elas uma carga negativa. E no primeiro exercício, no A, ele fala para você, ó, represente as forças que agem em B. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer essa relação? Primeiro, gente, vamos analisar duas de cada vez, né? Como eu havia falado para vocês. Então, vamos supor, aqui nós temos uma carga positiva, uma carga negativa. Então, quem é a carga maior? Automaticamente, nós teremos aqui uma força de atração. Então, o corpo A vai estar puxando aqui, vai ter uma interação entre A e B. Só que nós teremos que definir apenas uma seta, ou seja, como essa carga é menor, né? Então, automaticamente, essa carga, pelo fato de ser maior, essa seta de interação vetorial desse campo, dessa força, será aqui nessa direção, então, certo? Agora, vamos fazer a linha de interação entre a carga B e a carga C. Quem é a carga maior? Não é a carga C? E aqui também nós não temos uma força de atração, então a interação vai estar aqui, ó. Porque aqui é o fato de ser uma carga maior que essa, então a seta vai estar permanecendo aqui. A questão A, vocês só vão fazer somente isso, que é essa representando a força elétrica. Então, ele é representando as forças que agem sobre B. Então, aqui, por isso que, professora, mas não teria que colocar uma setinha aqui? Isso seria se fosse relacionada com tudo. Como ele está pedindo apenas represente as forças que agem em B, então a gente vai deixar só essas duas setas. Se ele tivesse pedido assim, represente as forças que agem nas 3 cargas, aí você colocaria uma setinha aqui e estaria mais completo, né? Mas aí ele só pede as forças que agem em B, por isso que a gente está colocando somente aquelas duas setas. Exercício B. Determine o módulo da força elétrica resultante que age em B. Então, a gente vai calcular a força elétrica. A força elétrica resultante, o que vai acabar acontecendo? Nós temos a interação de 3 cargas. Então, nós teremos a interação da força A com a força B, e aí a gente vai fazer uma diferença com a interação da força da carga B com a carga C. Então, eu escrevi aqui, ó, força resultante será igual a força de A e B menos a força de BC. Agora é só a gente substituir. Então, vai ficar assim, força resultante é igual. A força de AB vai ficar, então, o K, que é o 9 vezes 10 elevado a 9, né? Vou utilizar aqui, ó. Então, primeiro K, depois as duas cargas em módulo. Então, as duas cargas em módulo vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 6 e 2 vezes 10 elevado a menos 6. A distância entre A e B é 2. Aqui é só trocar o centímetro por 10 elevado a menos 2. E é ao quadrado. Depois a gente vai fazer menos, agora a parte de BC. Então, 9 vezes 10 elevado a 9. Aí vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6. 8 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui embaixo, 4 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Professora, pode cortar o que tem aqui com aqui? Não, porque aqui não é uma igualdade, aqui é uma diferença. Então, quando nós tivermos uma diferença ou uma soma, não pode fazer isso, de sair cortando o que tem desse lado com o outro lado, só se fosse uma igualdade, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa parte e resolver essa parte. Então, a gente vai fazer 9 vezes 6 vezes 2. Então, 9 vezes 6, a gente sabe que é 54. E aí, a gente vai fazer lá, ó, 54 vezes 2, 108, né? Então, 9 vezes 6, 54.
vezes 2, 108. Então, aqui vai ficar 108. Força resultante. Aí, a gente coloca a base 10, aí vai ficar 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. E aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4. E 10 elevado a menos 2. Agora, vamos resolver essa parte também. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 8, 144. E aqui também vai ficar o mesmo expoente que do outro lado, né? Que é a mesma coisa. 4 ao quadrado, 16, e aqui menos 4. Vamos continuar? Então, eu vou colocar aqui, ó. Força resultante igual 108 dividido por 4, 27. E aqui vai ficar menos 3, menos 2. Então, vai dar menos 1. Menos, agora 144 dividido por 16, que dá 9. Vezes 10 elevado... Opa, ó o que eu esqueci aqui, ó. 2 vezes 2 é menos 4. Vamos arrumar aqui, desculpa. Então, aqui vai ficar 3 menos 4. Então, aqui é um positivo. Certo? E aqui, ó, menos 3 menos 4 vai ficar 1 também. Então, aqui vai ficar 270 menos 90. Então, a força resultante vai dar quanto? Então, a gente faz lá, ó, 270 menos 90, né? 180 newtons. Ou você pode deixar em notação, que é 1,8 vezes 10 elevado a 2. Tem as duas opções aí como resposta. Ou deixar sem notação ou com notação. Descobrimos a força resultante que está ali agindo sobre a carga B. Agora, o exercício C, eu vou dar uma pausa só para apagar a primeira parte da lousa para a gente fazer lá, para não ficar muito apertado, né? Só um minutinho. Pronto, apaguei a lousa, que agora fica mais tranquilo, porque depois a gente também vai fazer a correção do 6. O exercício 5 eu fiz na explicação do primeiro vídeo como exemplo, tá? Vamos finalizar então o exercício 4. No 4, no C, ele pergunta assim, qual é a razão da distância B com a distância BC para que a força elétrica resultante sobre a carga pontiforme seja nula? Para que ela seja nula, o que queria acontecer? A força de AB teria que ser menos a força de BC igual a zero. E aí, o que eu posso fazer? Esse menos força de BC, a gente passa para o outro lado. E aí, ficaria assim, ó. FAB, passa para o outro lado, fica positivo, igual a força BC. Então, a gente vai usar essa relação para a gente conseguir descobrir a razão entre as duas distâncias. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Força de AB. Então, a força de AB vai ficar K, vou deixar como K mesmo, que quando a gente tem uma igualdade, o máximo que você puder deixar de letras que dá para cortar, fica mais fácil. Então, por exemplo, K, tanto de um lado como outro, a gente consegue cancelar. Então, não tem necessidade de substituir. Carga 1 de A, 6 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga de B, deixa eu colocar mais para cá. A carga de B é 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Dividido pela distância. A distância é de 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Lá do outro lado, BC. Então, BC, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Como ele quer essa relação distância AB, distância BC, a gente não vai substituir com valores numéricos. A gente vai deixar como assim mesmo, ó. Porque ele não quer que... Quando ele te dá relações assim, é porque ele não quer que você vá substituir. Então, a gente vai deixar assim mesmo. E o C, carga de C, 8 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui eu deixo assim, distância de BC ao quadrado. O que a gente vai poder cortar? Tudo que for igual. Então, por exemplo, professora, eu posso cortar esse com esse? Pode. Esse com esse? Pode. Pode cortar o quadrado com esse ao quadrado? Pode. Posso cortar o K com K? Pode. O que sobrou? 6 vezes 2, 12. Distância de AB. Do outro lado, o que sobrou?
2 vezes 8, 16. E aqui distância de BC. Pronto, agora fica mais fácil. Esse distância de AB, eu vou jogar ele aqui para cima, porque ele não tem que ficar em cima da distância de BC. Então, eu vou jogar o 16 aqui para baixo. Então, vai ficar 12 sobre 16, igual distância de AB, dividido pela distância de BC. O que você pode fazer? Quando você bate o olho e vê uma fração, e essa fração dá para simplificar, tem que simplificar. Então, dá para simplificar por quanto? Por 2? Dá por 4 também. Vamos por 4 já para ir direto. Então, vai ficar assim, distância de AB e distância de BC. Vai ficar 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Então, olha a nossa resposta aqui. É isso aqui. Tudo bem? Somente isso. Agora, a gente, para finalizar a página 21, a gente vai para o exercício 6. Então, vamos para o exercício 6. Ele fala de duas esféricas idênticas estão carregadas com cargas elétricas. Então, vamos imaginar duas esferas. Uma está carregada com 9 microcoulomb e a outra está carregada com menos 3 microcoulomb. A uma distância de 30 centímetros. Então, ele vai estar dizendo aqui que a distância entre elas, 30 centímetros. Vocês repararam que todos os exercícios que a gente está fazendo, a distância, a maioria é 30 centímetros, né? Que coisa! Essas esferas foram colocadas em contato. Lembra que quando a gente estudou, isso foi na semana 1. Se você colocar as duas esferas em contato, o que vai acontecer? Você tem que fazer uma média aritmética para saber o que vai acontecer com essas novas cargas. Vai mudar a carga delas se ocorrer esse contato, né? Essas esferas, então, foram colocadas em contato e em seguida afastadas novamente a uma distância de 30 centímetros. Calcule as forças de interação elétricas entre as cargas antes e após o contato. Então, antes do contato, nós temos essa situação aqui para calcular a força eletrostática. Depois do contato, o que ocorreu depois do contato? Aí a gente precisa fazer uma média aritmética, que ficaria assim: 9 mais menos 3 dividido por 2. Então, ficaria 9 menos 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, quer dizer que as cargas, cada carga aqui ficaria mais 3 microcoulomb, separadas a uma distância de 30 centímetros. E aqui também mais 3 microcoulomb. Antes do contato, nós temos esses valores. Após o contato, as duas cargas não vão ter mais aquele valor anterior, vai ter esse. Então, com essa informação, com esse esqueminha que eu montei aqui, é com essas informações que nós vamos calcular agora a força. Nesse caso, nós temos uma força de atração, porque as cargas têm sinais diferentes. Aqui já não é mais uma força de atração, é uma força de repulsão, porque as duas cargas agora têm sinais iguais. Vamos fazer então a correção? Então, quando for antes, vai ficar assim: força, qual é o valor de K? 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1, 9 vezes 10 elevado a menos 6. A carga 2, 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, vamos transformar aqui, ó. Tiro o centímetro, coloco menos 2. Esse zerinho é como se fosse 1. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Vamos agora multiplicar. Então, vai ficar 9 vezes 9, que dá 81. E aí, eu pego 81 vezes 3, 243. Vezes 10 elevado. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Aqui embaixo, 3 ao quadrado, 9. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Faço essa divisão, 243 dividido por 9 dá 27. E aqui vai ficar menos 3, menos 2. Menos com menos mais. Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, aqui dá menos 1. Que é a mesma coisa que 2,7 newtons. Pronto, achamos a força antes do contato das duas esferas. Após o contato,
Então, nós temos essa outra situação, vamos calcular a força aqui também. Então, coloca constante, carga 1, carga 2, e a distância que vai ser a mesma coisa, mesmo processo que nós fizemos aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 3 vezes 3, né? 9 vezes 3, 27, 27 vezes 9, 200, opa, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Vou falando besteira aqui. Aí, aqui, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3, ok? 3 ao quadrado, 9, menos 1 vezes 2, menos 2. Faço a divisão, 81 dividido por 9 dá 9, né? E aqui, menos 3, menos 2, então menos 3 mais 2, que dá menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, que é a mesma coisa que 0,9 newtons. Tudo bem? Então, aqui, agora só falta um exercício do livro de atividades. Vou pausar para poder apagar a louça e a gente já vem aí com a correção do livro de atividades. Vai pegando aí o livro de atividades para a gente fazer a correção. Pessoal, voltamos então, agora livro de atividades, página 9, né? Esse exercício 19, ele mostra uma situação entre duas cargas, né? 3Q e 2Q, separadas a uma distância D, e depois ele mostra outra situação que, pegando essas mesmas cargas, vai colocar uma distância distância D sobre 2, ou seja, metade da distância. E ele quer saber, aqui, ó, qual é a razão entre a força antes do contato, então, razão, força antes do contato, dividido pela força depois desse contato, né? Depois que ocorre essa interação. Então, vamos fazer o seguinte. O que acontece aqui? Aqui é antes do contato. Após o contato, eles vão continuar tendo 3Q e 2Q? Não. A gente vai ter que fazer aquela média aritmética. Então, vai ficar 3 mais 2 vai dar 5, que é dividido por 2, que vai dar 2,5Q. Então, aqui, ó, 2,5Q e aqui 2,5Q, ok? Porque aqui ocorreu o contato e depois foi separado por uma distância 2. Então, aqui vai ficar assim, força, K, 3Q, 2Q, e vamos deixar a distância como D aqui mesmo, D ao quadrado. Ele não deu valores, né? Qual o valor do Q mesmo, ele só dá uma proporção, 3Q, 2Q. Aí vai ficar assim, F, eu vou procurar colocar o número aqui na frente. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. E o restante eu deixo aqui, ó. Q1, Q2, distância ao quadrado. Pronto. Isso é a primeira informação. Na segunda informação, então a gente vai fazer lá, ó. K, então vai ficar K, 2,5Q, 2,5Q, e distância sobre 2 ao quadrado. Vou fazer 2,5 vezes 2,5, então vai ficar 2,5 vezes 2,5, 6,25. E aí coloco K, Q1, Q2, e aqui distância ao quadrado, e 2 elevado ao quadrado, 4. Vamos procurar colocar os números na frente. Então, vai ficar assim, 6,25. Esse D ao quadrado aqui, a gente, como é divisão de fração, mantém a primeira fração e aqui eu inverto. Então, ficaria assim, ó. De vez de colocar aqui embaixo, eu faço essa inversão e coloco aqui. Então, vai ficar 6,25 vezes 4, que é 25. E aí fica K, Q1, Q2, distância ao quadrado. Agora, a gente vai fazer essa relação entre as duas forças. Então, vai ficar F, vou colocar um F resultante dessa relação, né? Ou melhor vou deixar assim, força antes, força depois, melhor. Vou colocar aqui o 6, K, Q1, Q2, distância ao quadrado. E aqui embaixo, 25K,
Q1, Q2, distância ao quadrado. Todo esse valor, com esse valor, você pode cortar. São iguais? O que sobrou? FA, FB, igual 6 sobre 25. Dá para simplificar? Não. Então, a gente para aqui mesmo, tá bom? Então, essa é a proporção, é a razão entre as duas situações. Até o próximo vídeo, até a semana 3. Tchau, tchau!